Gente, boa tarde para vocês. Eu trouxe algumas coisas hoje para a gente estar verificando. Antes da gente começar realmente a falar do sistema de gerenciamento eletrônico, tá? Nós temos aí algumas coisas que a gente tem que comentar. Existe uma questão de legislação, tá? E outras que o próprio, no caso, a montadora, ela foi, no caso, correndo atrás para poder, no caso, fazer o desenvolvimento e diminuir a questão de emissões, tá? Mas gerenciamento, gente, também não está diretamente ligado somente à parte de motor. Então, a gente tem gerenciamento que vai estar englobando a parte de carroceria, a parte de transmissão, a parte de freios, tá? Então, inicialmente a gente falou aqui da parte de legislação, que é a questão de emissão, ela está, no caso, ligada a isso daí. E, por outro lado, a gente tem a questão aí legal da coisa que o pessoal vai desenvolvendo, caso tenha uma evolução muito mais tecnológica e muito mais controles, ele foi agregando aí sistemas eletrônicos informatizados dentro, no caso, ou embarcados, que a gente fala, no caso, nos veículos, tá? Alguém teve dificuldade de entrar, a Débora já tentou entrar acho que umas 3 ou 4 vezes, está dando erro na colocação lá para ela poder entrar na sala. Está dando falha. Tranquilo, senhor, por enquanto. Estou tentando admitir ela aqui, já deu 2 ou 3 vezes que ela não está conseguindo entrar. Mas tá ok, gente. Se não tiver como, às vezes... Hoje estava muito ruim, não sei se estava assim a internet de você caindo. E aqui caiu diversas vezes. Bom, acima de tudo, gente, ó, a gente tem aqui uma situação que é um equiparativo que a gente tem na parte de gerenciamento. Então, no corpo humano nosso, nós temos, no caso, o cérebro, que ele vai estar comandando, por exemplo, os nossos sensores, tá? Então, os nossos sentidos que a gente tem aqui, audição, visão, paladar, olfato e o tato, né? São algumas coisas que a gente sente, no caso, transforma e manda, no caso, para o nosso cérebro e a gente vai ter uma reação. Então, ou você, no caso, não gosta, o ruído está muito alto, tende a baixar ou se distanciar. Então, tá tudo isso ligado. E usando dessa estratégia, gente, eles fizeram isso, por exemplo, com os sistemas automotores, tá? Só que a diferença é que, por exemplo, o nosso processador aqui é instantâneo. Já no caso, num sistema que é eletromecânico aí, que voltado, por exemplo, a um veículo, eles têm, no caso, uns delay, na verdade. Às vezes demora para responder, ou no nosso caso, nós temos o nosso sistema nervoso que está interligando, que é o nosso circuito, né? Para estar respondendo. E aí a gente faz esse equiparativo justamente com o que acontece, por exemplo, no sistema embarcado. Só que nesse sistema a gente programa. Então, tudo que for programado, por exemplo, no processador, ele vai ter uma resposta. Se por acaso eu tiver um erro, no caso de programação, eu posso ter alguns furos aí em relação a respostas, por exemplo, de algum componente, tá? E aí a gente pode ter sei lá,
retorno equivocado ou não ter uma resposta ideal para aquele determinado momento, alguma coisa assim, tá? A gente tem aqui, no caso, o equiparativo que eu falei para vocês. Então, eu tenho a minha unidade, no caso aqui, de controle ou de gerenciamento. Tem gente que chama de ECU, ECM, aí depende, no caso, o fabricante, como é que eles estão chamando isso daí, tá? E aí, a nossa esquerda, tá? Vocês têm ali os sensores, e depois a gente tem a resposta, que são os nossos atuadores, tá? Então, o que a gente vê ali? Então, eu tenho um sensor de rotação, que ele vai determinar, por exemplo, que o veículo entrou em funcionamento, o motor girou. Um sensor de fase para identificar qual que é o primeiro cilindro do motor, tá? Sensor de pressão absoluta, absoluta, no caso do coletor, e temperatura do coletor de emissão. Então, um sensor combinado. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. A gente tem, no caso, alguns modelos que tem esse sensor de temperatura, igual tem aqui, do coletor de admissão, da água. A gente tem, no caso, sensor de pressão do common rail, sensor de temperatura do combustível. Então, com algumas dessas informações, a gente tem aqui ainda um sensor barométrico que identifica o nível do mar, se a gente está a nível de mar ou a altitude que a gente está. Então, seria mais aí, no caso, um barômetro que está interligado no sistema, tá? Ele vem acoplado já no próprio cérebro, no caso aqui, que é a nossa central. Então, ela está dentro da central, esse cara. E aí, através dessas respostas, ou, no caso, desses valores que eles vão encontrando, físicos ou químicos, que ele tenha no sistema, o que vai acontecer? Ele vai ter, em função da programação que ele tem, para cada unidade de tempo que você está ali descrito, ou o posicionamento, ou a composição que você fez, a tua programação, que normalmente aí ele vai ter um laço que vai estar refazendo algumas coisas dependendo da situação, tá? Ele vai ter algumas respostas. Então, as respostas vêm em função, por exemplo, no caso aqui, a válvula injetora, ou o nosso bico injetor, a unidade injetor, e a válvula reguladora de pressão do circuito, tá? Então, em alguns casos, essa válvula reguladora de pressão ela vai estar variando em função da carga que a gente tem no motor. Uma coisa que vocês têm que entender desde agora, quando se fala em motores de combustão, a gente trabalha com demanda. O que é a demanda? A demanda, na verdade, é você, por exemplo, existe aquele elemento que vai estar atrás do volante, tá? Que o pé dele vai estar o quê? Manipulando o acelerador, ou mais carga ou menos carga, tá? E aí, dependendo do que no caso está engatado atrás, ou a resistência que vai encontrar esse motor, ele vai estar, no caso, articulando, no caso, esse sensor que é o pedal de acelerador, e logicamente, como ele está monitorando esse posicionamento, ele manda para a central ou para o cérebro dele, vai, no caso, te dar uma resposta. E aí, através dessa resposta, ele pode aumentar débito ou diminuir débito, dependendo, no caso, a situação que se encontra, tá? Aí você fala assim, mas por que tem essa luz de aviso, professor? Por que tem aqui, por exemplo, a luz espia, igual o pessoal está colocando ali? Tem mais uma coisa ali que está aparecendo ali, que é o tal do conector diagnóstico, tá? Tem gente que fala que é conector ADL e DL, tá? Que, na verdade, seria um conector para mim ter a conexão com esse nosso cérebro, que tem como eu estar rastreando algumas coisas, tá? Inicialmente funciona dessa forma. Por que nós passamos, no caso, disso tudo? Aí nós vamos ver agora a questão de legislação que a gente vai estar vendo aí para frente,
tá? Então, na verdade, o que acontece aqui? Conforme os anos foram se passando, e a necessidade, por exemplo, de ocorrer uma diminuição da emissão, foram-se, no caso, montando estratégias ou houve uma evolução tecnológica em relação a principalmente os motores que inicialmente quando se falava em gerenciamento, no caso, falou-se muito de motores e depois foram se agregando aos outros sistemas que engloba aí, por exemplo, os sistemas embarcados, tá? E aí, cada montadora, ela, no caso, em função da legislação, ela foi se adaptando. Uma das últimas coisas que a gente teve agora em relação a essa legislação para gerenciamento foi da área agrícola e, no caso, fora de estrada, tá? Que seria, no caso, as máquinas de construção, que eles tiveram um tempo aí para eles, no caso, se adaptarem e, no caso, estarem se adaptando, por exemplo, a essa nova legislação. Então, nós vamos ter algumas coisas para frente aí que vocês vão ver que é interessante a gente estar, no caso, vendo essa questão, porque alguns vieram, no caso, bem mais cedo, depois o pessoal viu que a evolução melhorou o rendimento, melhorou a economia, então foram se agregando isso aos veículos, tá? Inicialmente, todo mundo pensa que, por exemplo, quando coloca-se uma nova tecnologia, realmente, ela entrou no mercado, ela deixa o custo-benefício mais alto, inicialmente, tá? Principalmente na questão de manutenção. Mas com o passar, no caso, do tempo e aumento, no caso, da produção e demanda, isso tende a minimizar, tá? Um dos fatores principal que a gente tem, no caso aqui, em relação a gerenciamento para motores, é o ambiental, que é o problema. Tá? E, através desse primeiro processo que eles trabalharam a parte de eletrônica voltada a gerenciamento de motores, eles viram que começaram a agregar e ter uma resposta muito mais rápida, por exemplo, no sistema, eles começaram a agregar isso em outros sistemas, tá? E com isso houve um ganho muito grande. Quer ver? Uma situação que eu pergunto para vocês hoje, para qualquer um de vocês aí que estão participando. Por que que hoje a gente tem a maioria dos caminhões que estão saindo com caixas automatizadas ou caixas automáticas, em vez de usar, no caso, um processo mecânico? Alguém sabe responder aí, tá? Por que disso? Podem chutar, gente. A gente vai estar aqui para discutir. O Por que causa, vocês acham? por causa da unidade de gerenciamento, né? Que ela consegue dar um débito de combustível melhor do que com uma caixa manual, no caso. É isso? A resposta que a gente tem, como eu consigo programar algumas coisas, então não fica restrito, por exemplo, à ação humana. Então, a ação humana, às vezes o cara pensa que está necessitando de trocar uma marcha, ou ele está achando que o motor está com rotação muito mais elevada, ele vai lá e altera, no caso, o posicionamento, no caso das marchas. Ou, às vezes, isso, o que isso compromete? Compromete, por exemplo, a economia, tá? Então, olhando de uma forma assim em relação a gasto, por exemplo, depois de um certo tempo, os caras começam a olhar, por exemplo, que se o cara usar todos os artifícios ou todas o que está disponível dentro do caminhão, vocês vão ver que ele consegue, no caso, uma resposta ou um trabalho mais bem executado e eu ganho nesse processo todo. Vocês devem ter visto lá que a DAF ela disponibiliza, por exemplo, um cara que apresenta o caminhão e tem lá outro que ensina, por exemplo, na concessionária, os caras a tocar o caminhão.
Porque o caminhão é como se fosse uma empresa rodando sobre roda. A gente tem um valor agregado que chega a mais de 1 milhão, e aí tudo que o cara puder minimizar de custo para ele, ele vai ganhar com isso. E aí, gente, veio outro ganho em relação a isso. Qual que é o ganho que eu tive? Por exemplo, antigamente, o cara, para ser motorista de caminhão, ele tinha que, no caso, trabalhar a vida toda dele, inteira lá, para ele conhecer como é que era o comportamento do caminhão, como é que ele tinha que andar, esse negócio todo, né? Hoje em dia, se a gente pegar, no caso, uma pessoa qualquer, fazer um treinamento inicial, tá? Depois você faz um treinamento monitorado, e daí depois você solta ela para rodar, vocês vão ver que ele não tem dificuldade em, no caso, fazer ali aquela indústria ou aquela empresa tocar, que é o caso do caminhão. Tá? Então, nesse aspecto, ficou mais fácil, por exemplo, de a gente ter pessoas capacitadas para, no caso, estar tocando, no caso, o veículo, na verdade. Tá? E sem discernimento, ou no caso aí do sexo masculino, feminino, porque não tem esforço hoje, porque a questão de tecnologia também melhorou muito bem isso, então é a questão, por exemplo, de gostar do que está fazendo, tá? Bom, vendo isso, gente, ó, a gente tem aqui para frente. Começa por aí. O que é degradação ambiental? Nós temos alguns problemas que foram se multiplicando aí com a evolução. Então, eu tenho aqui o uso do fogo, tá? Madeira como fonte de recurso, que a gente trabalhou lá, por exemplo, queimando madeira, depois o carvão, depois o carvão mineral. Então a gente tem assim, mineração, a revolução industrial, todos eles comprometendo aí, por exemplo, uma degradação do meio ambiente. E não fica longe, tá, a questão, por exemplo, ambiental dos veículos que estão rodando. Ah, mas um veículo só, ele emite pouco. Mas quantos veículos a gente tem rodando? Muitos, tá? Então, a gente tem aí essa situação que eles vão se adicionando a um ao outro, e depois eu tenho, no caso, uma emissão, um valor aí, por exemplo, em relação a emissões muito alto, em relação a isso daí. Aqui começa a explicar algumas coisas em relação ao tempo, no caso que a gente teve aqui, e os mais recentes aqui, até hoje falam aí, por exemplo, que os Estados Unidos não quis entrar nesse protocolo, tá? Que era o protocolo de Kyoto. Então ele vem lá em 1988, Toronto, tá? Uma conferência sobre a atmosfera e mudanças, no caso, climáticas. Em 1990, tá? Primeiro relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. 92, o quadro das Nações Unidas sobre mudança climática, Rio 92, está aqui. E 97, no caso 3 de 99, o protocolo de Kyoto, onde que o pessoal assinou, e dentro desse protocolo, ele, no caso, foi tendo que se ajustar, no caso, a indústria, para diminuir ou minimizar essa questão de emissões. Porque, inicialmente, aquilo que eu falei para vocês, se eu tivesse 1 ou 2 caminhões rodando, isso não fazia importância nenhuma. Mas quando começa a se agregar, por exemplo, tudo aquilo que tem motores de combustão, tanto, por exemplo, na área ferroviária, na área rodoviária, tá? Ou mesmo veículos de passeios, vocês vão ver que o aumento, no caso da emissão, é muito alto, tá? E a gente tinha algumas coisas aí nessas décadas aqui de 80, 90, que quando eles começaram a falar nisso aqui, era altíssimo no caso dos valores. E hoje nós estamos trabalhando no linear ali próximo de zero. Tá? Nós temos percentuais que são muito baixos, só que aquilo que eu falo a vocês, juntando tudo, ele continua sendo um problema. Tem uma questão ainda que o pessoal ainda estão em desenvolvimento e continuam trabalhando em cima disso, que são, por exemplo, os motores utilizados em
embarcações de grande porte. Então, se eu pegar um transatlântico, um petroleiro, ou um navio de transporte, aí, no caso, de grandes cargas, a emissão que esse cara tem é muito alta. Ele não queima, por exemplo, um óleo refinado, ele queima óleo cru. Então, a emissão é alta. O mesmo vai para o lado da aviação. Se eu pegar um avião turbojato, a emissão dele também é muito alta. Só que os números que a gente tem rodando, por exemplo, voando nos aviões, ou se não, trafegando, por exemplo, nos mares e oceanos, são poucos. Então, minimiza essa questão, tá? Em cima disso aqui, ó, esse protocolo, o que ele, no caso, nos trazia? Um calendário pelo qual os países membros possuem a obrigação de reduzir a emissão dos gases de efeito estufa em pelo menos 5,2% em relação ao nível de 90, tá? No período entre 2008 e 2012, tá? Aqui, aquilo que eu falei para vocês, existem algumas restrições, porque a área agrícola e a área de constructor, que é os veículos de trabalho, eles começaram a se adaptar há algum tempo, só que eles só faziam isso, por exemplo, em motores de grande porte. Os motores, por exemplo, de pequeno porte, ainda não era, no caso, obrigatório. A princípio, o ano passado, 2019, era obrigatório todos os motores até 60 cavalos, tá? Estarem todos eles dentro dessa norma. Só que teve montadora que não conseguiu ainda chegar nessa legislação. Então, eles deixaram para esse ano. E aí, a partir de 2020, 2021, vocês vão ver aí que a maioria desses veículos vão vir, no caso, com já um sistema de gerenciamento eletrônico, por exemplo, dos motores, tá? Isso agregando junto a todas essas partes que a gente tem, aos veículos rodoviários e os veículos de passeio que a gente tem, no caso, rodando, tá? Que de uma grande maioria hoje, todos eles já no caso, com um sistema de eletrônico agregado, no caso, nos conjuntos de controle. Aqui nós tivemos aqui aquela questão ali, por exemplo, os Estados Unidos negou a ratificação do protocolo de acordo com a alegação do ex-presidente George Bush, que os compromissos caracterizados pelo tal protocolo interfeririam negativamente na economia norte-americana. Então, é que os Estados Unidos, a maioria dos tipos de trabalho que eles executam, todos eles usam, no caso, o combustível, no caso, fóssil, tá? Então, eles consomem muito, por exemplo, petróleo. Então, a gente tem aqui uma coisa que ficou, assim, engasgada. Então, e aí, dando a continuidade, a gente tem aí o novo presidente deles, que também não faz parte desse protocolo. Aí, a gente colocou aqui, ó, a redução das emissões deverá acontecer em várias atividades econômicas, estimulando os países signatários a cooperar entre si através de algumas ações, reformar os setores de energia e transportes, principalmente, né? E aí começou a agregação e colocar novas tecnologias nos veículos de transporte, ou usar de fontes alternativas de energia para gerar trabalho ou executar, no caso, transportes, promover, no caso, o uso de fontes energéticas renováveis. Aí veio aquela questão, gente, de, no caso, começar desenvolvimento, no caso, de outros tipos de combustíveis, tá? Sendo eles combustíveis que seriam fósseis, misturados com combustíveis vegetais, que é o caso do biodiesel, e por aí afora. A eliminação de mecanismos financeiros do mercado inapropriados aos fins da convenção, limitar emissões de metano no gerenciamento de resíduos, no caso aqui dos sistemas energéticos,
A gente tem um problema sério nessa questão de metano, que é aqui no Brasil já vem trabalhando há algum tempo essa questão dos lixões a céu aberto, aí, que produz isso, né? Tem muita gente que critica aí a agropecuária, que diz que a agropecuária também produz muito, mas tem que ser muita vaca para produzir muito metano desse jeito que o pessoal fala, tá? E proteger florestas e outros sumidouros, no caso de carbono, tá? Então, a gente tem aqui um ciclo PDCA das emissões, degradação do meio ambiente por uso, no caso, predatório do homem, exigências ambientais, legislações ambientais, normas de emissões e agências de controle. Aqui no Brasil, nós temos algumas agências de controle que estão voltadas aqui ao Brasil. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o P2, P3, P4, P5, que é o PROCONV, que é um órgão que fiscaliza isso. Lá fora, tá? Vocês vão ver agora as normas que dizem Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Igual vocês viram falar aí que o caminhão vai ser lançado Euro 6. Esse Euro 6, ele tem aí, no caso, essa disposição, por exemplo, na questão de emissão, que está reduzindo o máximo possível, mais tecnologia agregada, tá? Então, a gente tem aqui um ciclo, ó, degradação ambiental, exigências ambientais, legislação ambiental, repaginação da indústria automotiva e benefício tecnológico, social e econômico. Essa repaginação, gente, não está só voltada, por exemplo, à questão da fábrica, tá? Até o pessoal que está aqui fora, ele tem que, no caso, se adequar. Então, o consumidor começa, no caso, a fazer uso, no caso dessas tecnologias. O pessoal que está na ponta, que fazem manutenção, ele tem que estar apto a fazer esse tipo de manutenção, tá? E ver se está dentro, no caso, dos padrões e dentro, no caso, que exige a legislação ambiental, tá? E o resultado disso é, no caso, os benefícios que a tecnologia nos trouxe, por exemplo, economia, mais fonte de energia, mais potência. Então, começa aí a agregar em relação ao que a gente vem desenvolvendo, tá? O CONAMA, tá? É uma lei aqui, ó, um órgão criado em 1982, tem o número da lei aqui, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele é o órgão que ele delibera sobre as questões, no caso aqui, sobre o meio ambiente, né? Tá? E o CISNAMA, regulamenta, no caso, regulamentada no decreto tal, tem um número dele ali. Em outras palavras, o CONAMA existe para assessorar, estudar e propor ao governo as linhas de direção que devem tomar políticas governamentais para exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Além disso, também cabe ao órgão, dentro das competências, criar normas e determinar padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado, essencial à saída, a sadia qualidade de vida. Então, aqui ele que normatiza e coloca algumas coisas, por exemplo, de exigência para que os fabricantes estejam, no caso, dentro desses padrões. Aqui no Brasil é esse, o CONAMA, tá? Fora, aí depende, no caso, onde que ele vai estar interligado lá. Essa lei 8.723, de 93, aqui, ó, de outubro de 93, dispõe sobre a redução da emissão de poluentes por veículos automotores, tá? E aqui uma coisa que a gente tem que ver. Bom, o que é, no caso, para mim, poluente e o que não é poluente? O resíduo, por exemplo, de queima sempre vai existir. Esse não tem como a gente, no caso, ter uma explosão ou fazer uso de algum elemento que vai ser queimado e ele não ter algum resíduo que seja, no caso, jogado na natureza depois. O único elemento que, no caso, ia diminuir isso bastante seria, no caso, se a gente estivesse usando
os carros ou os veículos a hidrogênio aqui, tá? Só que ainda a gente não tem esse tipo de tecnologia agregada ainda para ficar tocando ou utilizando em veículos de pequeno porte e de grande porte, tá? Aqui, esse artigo, ele faz, no caso, faz necessária a redução dos níveis de emissão de monóxido de carbono. Isso é problemático. Óxido de nitrogênio também é problemático. O monóxido de carbono ele tem uma certa quantidade nos veículos diesel e tem uma maior quantidade nos veículos ciclo Otto, gasolina, álcool e GNV. Tá? E hidrocarbonetos também nós temos nos dois. Só que na linha do ciclo Otto, a gente trabalha muito mais em cima do monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Já na linha com ciclo diesel, a gente trabalha muito mais na eliminação ou minimização, no caso do óxido de nitrogênio, tá? Aí eu tenho álcoois, aldeídos, fuligem. Fuligem seria aquela fumaça preta, que no caso a gente tem, fica alguma coisa suspensa, o picumã, que tem muita gente que chama dessa forma, tá? E aí o pessoal já conseguiu um controle, por exemplo, no sistema de gerenciamento que a gente minimiza quase zero isso daqui. Antigamente se chamava de opacidade, no caso dos veículos. Então, era a cor que a fumaça era expelida. Então, quanto mais escuro ele tivesse, maior a opacidade, maior a quantidade de fuligem agregada teria, no caso, daquele conjunto. Tá? Material particulado, nós temos alguns filtros hoje que é colocado no escapamento, também vai minimizar esse cara. Tá? Outros compostos poluentes nos veículos comercializados no país. Enquadra-se os limites fixados entre lei, respeitando ainda um prazo pré-estabelecido, tá? Nela estabelecida ou pré-estabelecido. Esse cara aqui, igual eu falei para vocês, o Proconv, tá aqui, ó. É um programa de controle de poluição do ar por veículos automotores. Então, por isso que a gente chama, no caso, esse cara aqui, tá? Definiu que os limites da emissão para veículos para contribuir para o PRONAR, Programa Nacional de Controle de Qualidade de Ar, de uma lei 8.723, de outubro de 93, contribui para a obrigatoriedade de redução da emissão de gases, impondo limites a emissões para os veículos. Então, isso aqui faz parte. Tá? Qual que é o objetivo principal desse cara? Reduzir a emissão dos poluentes dos veículos automotores. Eu consigo isso aí com o sistema, no caso, mecânico. E eles usaram de alguns artifícios, gente. Aí eles falam assim, mas como que usou de artifício com o sistema mecânico? Bom, quando vocês viram o processo que os caras colocaram, por exemplo, passaram, por exemplo, algumas bombas em linhas, passaram para bombas rotativas. De bombas rotativas, o pessoal começou a colocar turbina. Depois de turbina, eles colocaram intercooler. Todos esses foi um processo que veio, no caso, crescendo na relação à tecnologia para minimizar essa questão, no caso, de emissão de poluente, tá? Ainda nós temos aqui promover o desenvolvimento tecnológico nacional. Houve isso aí realmente, tá? Porque a indústria, como ela foi obrigada, o pessoal foi obrigado, no caso, a se desenvolver tecnologicamente. Promover a melhoria das características dos combustíveis. Nós tivemos um gap quando foi para sair o Euro 5, pulou um estágio que era o Euro 4, não existiu isso aqui no Brasil. Lá fora existiu, aqui não. Porque a gente não tinha o combustível adequado, a Petrobras não, ela não estava se adequando para fazer esse tipo de diesel na época, então pulou esse processo, daí ficou um furo nessa questão aí de desenvolvimento. Criou programas de inspeção de veículos em uso, isso aqui, até alguns anos atrás, a Prolar, ela fazia uso disso em São Paulo, e tem também um sistema que é usado no Rio de Janeiro. Os dois estão furados hoje. Estão parados porque eles acham que é mais um custo para o contribuinte ter. Tá? Já paga um monte de imposto, então eles cancelaram. E o que isso garantia? Que nossos veículos estavam funcionando mais adequadamente possível. Enquanto a gente não tem alguma coisa que legaliza isso, os carros continuar andando do jeito que quer, falhando, usando um combustível errado, então tem por aí.
Aqui a gente fala de promover a conscientização popular. Aqui tem gente que vê de outro lado. Tem gente que acha que, por exemplo, quando eu coloco alguma coisa, a legislação, o pessoal acha que é mais um custo, por isso que eles tiraram esse programa de inspeção veicular aqui dos veículos. Estabelece condições de avaliação de resultados alcançados. Então, eles foram determinando, tá? Como é que, até quanto que eles chegaram e quanto que, se a gente for ver isso, de 88 para cá até agora que a gente tem, a redução foi assim maximizada e muito a relação de emissão. Proconv tem aqui, ó, pelo Proconv os veículos automotores são divididos em veículos leves até 3.856 quilos de peso bruto total, tá? E veículos pesados acima de 3.856 quilos de peso bruto total, que se enquadra aí no caso dos caminhões, tá? Começa lá com uma caminhonete normal, vai até um caminhão que puxa uma tara muito mais alta, tá? Aí tem aqui o que é verificado em relação a isso, ó. Os procedimentos para a medição da poluição de veículos leves e pesados são diferentes. Consequentemente, os limites de emissões para veículos leves e pesados são diferentes. Por outro lado, os limites aplicados para cada categoria são os mesmos para qualquer combustível. Isso quer dizer que a emissão, ela não vai discernir ali, por exemplo, se um veículo está no álcool, no caso, na gasolina, no GNV, então ela vai ter um padrão ali que ele vai ter que seguir. E o mesmo acontece com os veículos diesel. Gente, só põe na cabeça de vocês o seguinte, nenhuma lei é retroativa, tá? Isso quer dizer o quê? Se eu pegar um caminhão da década de 90, ele não vai se adequar à legislação que está hoje vigente de jeito nenhum. Vai ser multado por causa disso? Não, porque ele tem que estar adequado a, no caso, a lei ou a legislação que estava naquela época, tá? Então, não tem como ele se adequar, senão teria que estar fazendo o upgrade dos carros, dos caminhões, para poder estar rodando esses carros, troços mais velhos. Veículos leves, ó. Como é que é feito o teste? Vocês estão vendo que o cara está colocando o, o veículo lá, o automóvel, tá? Inteiro num dinamômetro de chassi ou num dinamômetro de rolo, que eles chamam, e baseia-se no procedimento americano, tá? Que é a norma SAE, tá? Já no veículo pesado, teste somente com o motor, tá? Dinamômetro de motor, baseia-se no procedimento europeu. Aí tem que ver se é uma norma, no caso, europeia ou se é uma norma, no caso, alemã. Se for uma norma alemã, é um procedimento DIN, tá? Se for europeia, para alguns países lá, ela, no caso, tem uma norma que é específica para eles. Só que, quando vocês falar em normatização, gente, se vocês pegar do modo geral, elas são, umas vão copiando a outra. Então, aqui no Brasil, o que legisla mesmo seria que as leis que vêm, ou as normatizações que vêm desse programa, do PROCONV, e é legislada pelo CONAMA, tá? Mas elas são muito parecidas ou elas são uma cópia quase que idêntica do que vem no caso do exterior. Porque hoje, como a gente não tem fronteiras, eu posso, no caso, mandar veículos para outros países e ele tem que estar de acordo com a legislação de lá também, tá? Ou aqui na América Latina, alguma coisa assim. O Chile, só para vocês terem ideia aqui, o controle de emissão deles é muito alto, tá? O Proconv lá, então, ele tem aqui uma fase de implantação e desenvolvimento, no caso, como é que foi a estratégia que eles utilizaram. A fase 1 foi de 88 a 91, eliminar modelos mais poluentes e melhorar os modelos já em construção. E aí também controlar a emissão dos gases, trazendo como inovações tecnológicas como reciclagem de gases, escapamento por controle de emissão de NOx, diversos mecanismos para controle de, no caso aqui, o monóxido e do carbonetos.
Na fase 2, tá? 92 a 96, investiu-se em catalisadores, que na verdade são filtros catalíticos, que ele converte, por exemplo, alguns gases que são de emissão em gases inertes. E sistemas de injeção eletrônica para uso com etanol, tá? O etanol é um desenvolvimento brasileiro que ele emite bem menos que a gasolina, tá? Em termos, no caso de monóxido de carbono e hidrocarboneto. De 97, no caso, a 2004, a gente tem a fase 3. Então, o L3 aqui. Tá? Foram reduzidos os limites anteriores para satisfazer a resolução do CONAMA e de 95 as novas adequações tecnológicas. Foi quando começou a sair a maioria dos veículos aí com sistema de gerenciamento eletrônico nos veículos leves. E alguns veículos pesados começaram a, no caso, aparecer com alguns controles eletrônicos, por exemplo, da bomba injetora. Tá? Não seria um sistema eletrônico, sistema semi-eletrônico, igual o pessoal chamava. Fase 4, redução e emissão dos hidrocarbonetos e NOx, para satisfazer o CONAMA número 315 de 2002, e adequação tecnológica para melhoramento dos motores mais eficazes, ou os motores diminuir, no caso, aumentar a eficiência e diminuir, no caso, a emissão. Fase 5, tá? Continua a redução, no caso dos hidrocarbonetos em NOx, e o melhoramento tecnológico, visto que nesta fase notou-se a redução de 31% de hidrocarboneto e de 48% a 42% de NOx, ou óxido de nitrogênio. Também houve uma redução de emissão de aldeídos, cerca de 67%. Aldeídos, gente, a maioria das vezes eles são emitidos pela queima de diesel ou queima, no caso, de etanol, tá? Aqui são alguns gráficos, gente, só para a gente estar, no caso, entendendo aqui, tá? Aqui uma fase sexta que entrou em vigor, no caso, em 2014. Os parâmetros fases inteiras visando o melhoramento tecnológico dos veículos. Então, ele teve todas as fases que ele está mostrando aqui, ó, e equiparando. A gente começou lá com, se vocês olharem os gráficos, assim, em relação muito alta, ele só foi caindo. Quando chegou na fase 6 aqui, ó, todos eles baixos, tá? Monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio, o hidrocarboneto e, no caso aqui, aldeídos, que é um dado gramas por quilômetros aqui. Então, o que a gente pode ver, gente, que lembra que eu falei para vocês que os índices estão muito próximos de zero? Então, ó, as emissões são muito poucas. Só que o que acontece? Tá? Acontece que são muitos veículos, não é um só. Tá? Então, vai agregando, vai somando isso, adicionando isso, e aí eu tenho valores que são mais altos. Tá? Aqui, falando, quando se tratar de P1, P2, P3, P4, P5, P6, são as fases, no caso do PROCONV. Então, eu tenho aqui a última, aqui, a P6, 2009 a 2011. Em janeiro de 2009, devia ser dado início à fase de resolução do CONAMA 315, tendo como objetivo continuar a redução de emissão de NOx e hidrocarboneto e, no caso, aldeídos. Tá? Aí, o que vai acontecer? Nesse caso que vocês estão vendo aqui, nós entramos com o Euro 5, que é o que vocês fabricam lá na DAF, ele é no P7, tá? Seria Euro 6. Quando sair o P8 agora, vai ser o Euro 6, tá? Para se adequar às legislações da Europa e o que tem aqui também. Aqui tem algumas coisas das normas ambientais. Novamente aqui, ó, as reduções que a gente teve muito próximo lá, dos particulados e nitrogênio aqui, ó. Vocês podem ver que os valores são muito baixos. E aqui já está falando do P7, ó. No caso do... A gente tinha lá, inicialmente, quando era o P2, 14,4%. Nós estamos hoje na faixa de 2%. Se a gente pegar monóxido de carbono, também lá atrás, no P7, ela chegou lá com índices até de 1,5 a 4 aqui, ó, tá? E hidrocarbonetos,
próximo aqui e aqui embaixo os particulados. Aqui estão falando das motocicletas e similares novos, também tiveram que se adequar. Vocês viram que as também começaram a ser cobrada pela legislação a questão de emissão em relação às motocicletas. A gente viu que as mesmas motocicletas de baixa cilindrada também já começaram a sair, por exemplo, com sistemas eletrônicos de controle, no caso, para evitar, no caso, a emissão, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, é aquilo que eu falei para vocês. Ó, P3 e P4, Euro 1 e Euro 2. Então, eu tinha aqui bomba injetora de alta pressão, turbo e intercooler. O P5, nós temos aqui um sistema com módulo eletrônico e injeção eletrônica de altíssima pressão, que é o que nós estamos vivendo hoje, mais ou menos em torno de 1.800 a 2.000 bar. O P6, ó, Euro 4, tá? Módulos eletrônicos, sistema de escapamento com, no caso, SCR e injeção de ureia, tá? Que é o que vocês usam lá, o Arla. A gente vai comentar isso lá mais para frente também, para vocês entenderem. E o P7 tem esse Arla aqui, está agregado mais algumas coisas que foram colocadas, turbo com geometria variável, aí começa, no caso, a ter mais algumas coisas em relação a isso daí, tá? Aqui, gente, se a gente colocar aqui, são alguns gráficos que são, no caso, tirados lá às vezes em dinamômetro. Eles vão falar antes da combustão, injeção eletrônica, dashpot, injeção indireta, pré-aquecimento de mistura, controle de emissão evaporativa, canister. Durante a combustão, taxa de compressão, perfil da câmara, mapeamento da ignição, sistema de válvula de anese, estratificação, injeção e estratificação, lean burn. Aí ele traz aqui, após a combustão, conversor catalítico, reciclagem de gases, escapamento, injeção secundária de ar, filtro de materiais particulados. Isso aqui são estratégias que foram utilizando para melhorar o quê? No caso, o rendimento do veículo e a emissão. Aqui estão falando de um motor a ciclo Otto, não um ciclo diesel, tá? São algumas estratégias. Porque no ciclo diesel a gente, no caso, também vai ter aqui, ó, o Procon Vimar, aqui, ó, máquinas agrícolas e rodoviárias, também, no caso aqui. E aí ele tem um perfil, no que a gente fala que é para vender para os Estados Unidos, aí para Tier 3, Tier 4, Tier 2 e Euro Stage, no caso 3A, utilizado a partir de 2006. Então tem algumas coisas em relação à legislação para, no caso, exportação também, no caso, ou importação. Tá? Então a gente traz agências de controle, ó, CONAMA, Proconv P6 e P7 aqui, EPA Tier 3 e Tier 4, tá? De Euro 5 e 6, que é o que estão, no caso, em vigência aí, que é os mais atuais, tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, como é que era o controle, por exemplo, lá no caso, 92, depois em 98, em 2000, 2005, 2008, e aqui o mais recente é 2014, que vocês estão vendo que aqui o óxido de nitrogênio como a partícula que foi, no caso, minimizada, tá? Aqui só para, no caso, apresentar para vocês. Na verdade, é Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 4 Stage, então 2015 para cá. Então ele traz aqui o percentual de potência dos motores, ó. De 50 a 74 cavalos, de 56 a 74 cavalos, 75 a 99 cavalos aqui, de 100 a 173 e aí de 774 a 750 HP, tá? Que é esses valores aqui que a gente tem que ter nesse cara aqui. E aqui só peguei alguma coisa também da questão de máquinas para vocês entenderem. Depois eu vou passar esse material para vocês para terem como referência. Gente,
Por que que a gente vai ver gerenciamento? Justamente o que a gente estava falando aqui. É uma questão de legislação. Não é, que eu quero que meu caminhão vai ter mais força, meu caminhão vai andar mais, vai correr mais. Não. Na verdade, é a questão ambiental de tudo isso. Tá? É isso que a gente tem que entender. Tá ok, gente? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo? Eu vou estar passando isso aqui para vocês. Isso aqui é mais a título de vocês conhecerem por que que nós usamos tudo isso. Acredito eu que aquele trabalhinho que eu pedi para vocês fazerem lá, alguns eu tive dando uma olhada já, o pessoal falou o que melhorou, quem não melhorou. Uns falaram que era para melhorar, para andar. É justamente, mas a questão que está mais voltada é a parte ambiental do processo, tá? E é uma coisa que a legislação ela vai começar a pegar. Então, aquilo que o pessoal falava assim, que o caminhoneiro não tinha, por exemplo, a fiscalização, hoje o pessoal da PF, ou RPF, lá, que é a Polícia Rodoviária, né? PFR, sei lá, eles estão sendo treinados e já tem equipamento para, no caso, ver se o cara está burlando ou não os sistemas de gerenciamento, no caso, principalmente de emissão. Então, o Arla, o pessoal usava aí alguns artifícios de ficar contornando isso. Hoje não dá para fazer mais isso, não. Tá? Seria isso, gente, por hoje. Um bom final de semana para vocês. Obrigado pela colaboração, que vocês terem aguentado aí um pouquinho mais hoje e por ter esperado aí, porque eu estava participando de uma reunião. Tá ok? Tenham um bom final de semana e se cuidem, gente. Igualmente. Igualmente. Tchau, tchau. Valeu, professor. Alô, até mais. Até mais. Falou.